Um assunto muito polêmico tem surgido nesses dias e eu tenho ficado muito pensativo. Dá uma olhada nesse vídeo agora que vai passar e logo em seguida eu comento com você e trago o meu ponto de vista. Você não acha problema a idade? É que eu sou menor de idade, né? Não é problema igual, ora. Seria problema se tu tivesse 13 anos. Eu acho que tu não tem 13 anos. Aí tu seria uma menor incapaz. Sim. 14 anos pra cima tu já é responsável. Tá? Quem tu falou? Eu namoraria contigo se tu não tivesse namorado. É, mas eu acho que tem idade pra ser meu pai, assim. Não sou teu pai nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. É, eu não tenho interesse, obrigado. Tá? Eu não tenho interesse, obrigado. Não, eu tô só brincando, não tô te dizendo que você deveria ter interesse. Bom, primeiro eu quero dizer que não estou aqui para defender a ação desse rapaz, não estou aqui para ser advogado dele, não estou aqui para justificar o que ele fez, nem para compactuar. Eu não concordo com o que ele fez, é errado, muito errado, deve pagar pelo erro. Se é crime, ele deve pagar pelo erro dele, a polícia deve investigar. O aplicativo deve excluir ele, como já foi feito. Eu acredito que já foi feito, ele já foi excluído da plataforma, ele não pode dirigir mais pela plataforma, ou seja, as consequências do ato dele, ele vai ter que arcar, não pode fugir disso. O que eu tenho ficado muito pensativo é com a posição da igreja, com a posição de alguns irmãos que servem a Cristo, que têm tomado uma posição de julgar esse rapaz, de condená-lo, de proferir palavras que massacram. Eu acredito muito que não é da igreja que deve vir esse tipo de coisa. A religião faz isso, a religião ela julga, a religião ela exclui, ela persegue, a religião ela massacra. E o interessante é que muitos irmãos daí na internet, aqui na internet, que não aceitam a religião, que vivem Cristo, mas excluem a religiosidade, acabam julgando também esse rapaz. Eu acredito que o nosso posicionamento como igreja é a palavra de esperança. Ele não vai fugir das consequências dele. Nenhum pecador, nenhuma pessoa que erra, esteja dentro ou fora da igreja, pode fugir das consequências dos seus atos. Mas a palavra que deve estar na boca da igreja é uma palavra de reconciliação, é uma palavra de reconstrução, é uma palavra de vida e não de morte, é uma palavra que acalma a ira e abranda o furor, e não o contrário. E se ele entrasse na sua igreja hoje, se ele entrasse na sua igreja para congregar na sua igreja hoje, você que está criticando ele, você que está massacrando, você que não aceitou o que aconteceu de forma nenhuma, meu Deus, é o fim do mundo. Se ele entrasse na sua igreja hoje para congregar, qual seria a sua reação? Qual a posição da igreja a respeito disso? Vamos ler o que está aqui em Mateus 18, versículo 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido em sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: "Tem paciência comigo, eu lhe pagarei tudo." O senhor daquele servo teve compaixão dele, concedeu a dívida e deixou ir. Quando aquele servo saiu e encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me o que me deve." Então o seu conservo caiu de joelho e implorou, da mesma forma que ele havia feito antes: "Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei." Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Às vezes nós agimos assim. Será que esse homem merece menos perdão do
do que nós. Você não erra ou não tem nenhum pecado que não confessou para ninguém ainda. O que carece de mais perdão é aquele que mais pecou. Será que esse homem, ele merece mais ou menos perdão do que nós? Uma frase que é dito popular, diz que o mal pagador é um bom cobrador. Sempre colocando as pessoas na parede, sempre pressionando as pessoas, sempre aplicando uma pressão para que as pessoas decidam por aquilo que você decidiu, que elas pensem da mesma forma que você pensa, tentando enjaular as ações espontâneas das pessoas. Eu fui muito perdoado e eu devo também perdoar, porque aqui depois nessa passagem você vai ler que esse servo que foi perdoado e não perdoou o seu conservo foi chamado diante do seu senhor, o seu senhor revogou o perdão e trancou ele na mão dos açoitadores, para que fosse açoitado até que pudesse pagar a dívida. Esse servo devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. 10.000 talentos é incalculável. Você vai trabalhar a vida inteira e não vai pagar essa dívida. E o seu conservo devia 100 denários. 100 denários é como se fosse 2 meses de trabalho. 2 meses de trabalho. E às vezes nós nos colocamos assim: não perdoamos aquele que nos deve tão pouco, quando nós fomos tão perdoados pelo Pai. Mece suas palavras, pense, raciocine. Aquele que não perdoar também não será perdoado pelo seu Pai. Essa palavra eu deixo com você. Deus abençoe.